Olá, bom dia, crianças. Como vocês já sabem, a tia é a professora estagiária, né, do curso de Pedagogia do Instituto Marista Paulo Balso. E hoje nós vamos estudar sobre as cores quentes, que a nossa aula é de arte, né? E nós vamos estudar sobre as cores quentes, as cores primárias e as cores secundárias. Mas antes de iniciar a nossa aula, nós vamos fazer uma oração. Vocês se ponham de pé, fiquem de olho fechado em sinal de respeito, né? Então nós vamos fazer uma oração para pedir para o Papai do Céu nos ajudar nessa aula, né? Papai do Céu, nossa aula vai começar. Abençoai nossos estudos, nossa aprendizagem, nossas brincadeiras, iluminar nossa professora, nossos estudos, as pessoas desta escola, para que sejam bons alunos e bons para com todos, né? Cuidar de todas as pessoas do mundo. Amém. Então agora nós vamos começar a nossa aula, né? Nós vamos começar aqui falando sobre as cores quentes. As cores quentes correspondem às cores que transmitem sensação de calor, uma vez que estão associadas ao sol, ao fogo e ao sangue, né? Então, as três principais cores são cores quentes são situadas no lado direito do círculo, são amarelo, laranja e o vermelho. E as cores terciárias que surgem da mistura entre elas: vermelho, alaranjado, amarelo, esverdeado, amarelo, alaranjado. São as cores quentes. E as cores frias são aquelas cores que estão associadas ao gelo, à água, à lua, as quais transmitem sensação de frio. As três cores frias básicas são o azul, o violeta, o roxo ou púrpura e verde. Essas são as três cores frias. Agora nós vamos ver sobre a temperatura das cores. Essa denominação foi criada pelo psicólogo alemão Wilhelm em 1832 e 1920. De acordo com a pesquisa sobre as sensações do ser humano, antes determinada pelas cores. Assim, o psicólogo determinou a temperatura das cores, segundo as sensações de calor ou de frio, donde as cores quentes, as quais transmitem sensação de calor e estão associadas ao sol. Estão associados ao sol e denotam dinamismo, movimento e vivenciado. Por outro lado, as chamadas cores frias associadas à umidade e o frio corresponde às atitudes, introspecção e seriedade. Ao mesmo tempo que originam sensações de relaxamento e de tranquilidade nas cores, né? Então as cores, elas têm as cores quentes, né? E as cores frias, né? E elas, assim, transmitem sensações, né? De relaxamento, tranquilidade, né? E nós vamos ver círculo das cores. O círculo de cores ou círculo cromático é formado pelas 12 cores do espectro, onde coexistem as três cores primárias: vermelho,
azul, amarelo e 3 cores secundárias, que são a verde, a laranja, a roxa ou violeta. E 6 terciárias, que são vermelho arroxeado, vermelho alaranjado, amarelo esverdeado e amarelo alaranjado. Já o azul arroxeado e tem o azul esverdeado, né? Então aqui é o ciclo das cores, né? O ciclo das cores primárias, secundárias e terciárias, né? Primária, né? São o amarelo, o azul e o vermelho. São a partir dessas 3 cores é que surgem as outras cores secundárias e as terciárias, né? São as primeiras cores. A partir delas surgem todas as outras cores que existem, as secundárias e as terciárias, né? A partir da primária, amarelo, vermelho e azul. Aí surge as secundárias, né? Que é a laranja, violeta e verde. E aí, então, a partir dessa secundária vai surgir as cores terciárias, né? Então, a partir das secundárias, laranja, violeta, já vai surgir as terciárias, que são vermelho arroxeado, vermelho alaranjado, amarelo esverdeado, amarelo alaranjado, azul arroxeado e azul esverdeado. Então, crianças, a partir de 3 cores primárias, que são o amarelo, o azul e o vermelho, surgiu as secundárias, que são as 3, verde, laranja e violeta, né? E a partir dessa daí já surgiu as terciárias, que são vermelho arroxeado, vermelho alaranjado, amarelo esverdeado e amarelo alaranjado, azul e roxeado e azul esverdeado. Então, a partir dessas cores aí é que surgem todas as outras cores que a gente vê no dia a dia, né? Na nossa vida, por onde a gente anda, né? Que existe uma variedade de cores. Só a partir delas que surgiu essas. Segundo a figura acima, as cores frias estão localizadas do lado esquerdo do ciclo cromático, enquanto as cores quentes estão situadas ao lado direito, né? Note que as 3 cores frias básicas são o azul, o verde e o violeta, roxo ou púrpura, e mais as cores terciárias que surgem da mistura entre elas, a saber, vermelho arroxeado, azul esverdeado. Da mesma maneira, as cores quentes possuem 3 principais, ou seja, vermelho, o amarelo e o laranja, mas as cores terciárias correspondentes dessa mistura, vermelho alaranjado, amarelo esverdeado e amarelo alaranjado. E nós também temos as cores neutras, né? As cores neutras são formadas basicamente pelo preto, o branco e cinza. E ainda todas as possíveis tonalidades claras e escuras. Intensidades fracas e fortes, que formam onde as mais comuns são o bege e o marrom. As cores neutras são formadas basicamente pelo preto, branco e o cinza, e ainda todas as possíveis tonalidades clara e escura, e intensidade fracas, fortes, que formam onde as mais comuns, bege e o marrom. Então essas são as cores neutras, né? Olha, o preto, o branco e o cinza. Cores
Vale lembrar que as cores são percepções visuais, ou seja, impressões de faixas luminosas captadas pelos nossos olhos. O branco representa a luz, sendo soma de todas as cores do espectro. Já o preto é a ausência da luz. Assim, se misturarmos o branco com o preto, surge cor cinza, uma cor neutra que contém pouco reflexo. Cores quentes e frias. A palavra cor vem do latim colore. As cores fazem parte da nossa vida e não podemos imaginar o mundo sem elas. Então, sempre ligada aos nossos sentidos e sensações, né? As cores quentes são associadas ao sol e ao fogo, como o amarelo, laranja, vermelho. São aquelas que nos transmitem sensações de calor. As cores frias são associadas à água, ao gelo, ao céu e às árvores, como violeta, azul e verde. São aquelas que nos transmitem sensação de frio. A palavra cor vem em latim, as cores fazem parte da nossa vida e não podemos imaginar o mundo sem elas. Então, minha criança, as cores são maravilhosas, né? Para todo lado que nós olhamos, nós vemos as cores. E nossa aulinha por hoje terminou. E nós vamos... A tia vai passar para vocês responderem em casa, né? Atividade. Para você responder na próxima aula, vocês tragam, aí nós vamos... A tia vai corrigir aqui junto com vocês, aqui na sala, tá bom? E vocês tenham um bom dia.